corpo nos ajuda muito a ter uma noção de localização, de situação. Se a gente for pensar, é ele que nos delimita, apesar de quem faz a leitura sobre essa noção de tempo e espaço, seja as instâncias mentais, né, então é a partir dele que a gente se localiza. Eu estava revendo agora uma palestra que abordava uma série de ensinamentos da tradição tântrica, mas que descendeu pela tradição de Buda. E dentro dessa tradição tem um mestre conhecido como Atisha, então um mestre tântrico na tradição de Buda, que manteve os ensinamentos tântricos ativos. Então eu estava vendo um professor dessa tradição comentando sobre esses ensinamentos e tem um texto específico que se chama assim, Conselhos de Atisha. E esse mestre deu vários conselhos tentando resumir todos os ensinamentos em pequenos sutras, que é a maneira mais tradicional como esses ensinamentos são passados, é quando eles são reduzidos a pequenos sutras, porque esses sutras, o que acontece? É uma frase fácil de lembrar e que você consegue desdobrando ela e abrindo cada vez mais. Então, sim, se você mergulha nesse sutra, você consegue abrir uma primeira camada, aí você abre uma segunda camada, e aí esse ensinamento vai sendo revelado para você à medida que você vai tirando esses véus de cima dessa primeira leitura inicial. E um desses conselhos, são uma série de conselhos, eu já falei de alguns outros em um outro momento, mas hoje eu vou fazer um recorte num aqui que ele dizia assim, a melhor concentração é uma mente relaxada. A melhor concentração é uma mente relaxada. E por que eu fiz esse recorte? Porque a gente vai ter que agora aqui investigar o que é relaxamento e qual é a instância responsável pelo relaxamento. E veja, uma mente relaxada. Há uma mente relaxada sem sistema nervoso fortalecido? Então veja como é interessante. A gente acha que a mente é uma instância separada, mas percebam a conexão intrínseca com essa questão e por isso que o corpo se torna cada vez mais, né, mais evidente que o corpo é uma questão central, justamente porque o corpo é o que governa o sistema nervoso. E se você não tiver um sistema nervoso fortalecido, não há chances de seus processos mentais estarem relaxados a ponto de você estar concentrado. E a gente tem uma visão equivocada, então de um lado nós temos isso. É interessante essa conexão, nós vamos entrar mais nela, de como um sistema nervoso fortalecido é um campo aonde uma mente pode estar relaxada. Consequentemente, se o sistema nervoso está fortalecido, o seu corpo está relaxado e sua mente está relaxada. Daí você tem, por consequência, o relaxamento dos processos mentais, ou seja, dessa vontade que a mente tem de controlar as coisas. Porque a mente em si, como a mente é muito sutil, não, digo assim, a gente poderia colocar, vamos extrapolar um pouquinho, sem dizer que ela não tem matéria. A densidade do corpo é muito maior do que a da mente. Então, não haveria, de certa forma, como haver uma tensão nesse lugar, propriamente dita, como a gente compreende a tensão no corpo. É evidente que a tensão que ocorre lá, psicológica, ela se traduz numa tensão no corpo, física. Mas, de novo, precisa dessa ponte para você compreender qual é a tensão. Você precisa daí, a sua saúde vai piorar, você vai ficar com a respiração mais curta, você vai começar a sentir dores de tensão, né? As costas vão doer, o pescoço vai doer, você não vai ficar com as mãos relaxadas, então você vai sentir essa tensão psicológica no corpo. Mas há uma tensão lá também que gera uma expectativa, e essa expectativa gera um tipo de tensão, que a gente traduz como tensão, mas não é a mesma tensão do corpo. No entanto, a concentração, a melhor concentração, é o que ocorre de uma mente relaxada. E não há mente relaxada sem sistema nervoso fortalecido. Por isso que a gente já viu lá, quando a maioria de vocês fizeram curso de formação, a gente vê lá nos aspectos das funções do humano, a gente começa pela motora, porque é mais fácil identificar e é a que vai depois encaminhar, relaxando-se o processo na função motora, desencadeia um relaxamento nas funções mentais. Então a mente relaxa. E quando a mente relaxa, o que ocorre? A melhor concentração. Concentração. Se a gente fosse agora abordar em termos do senso comum, a gente diria que concentração, na verdade, é um estado que exige até um esforço de você
para colocar toda a tua energia num único ponto. A concentração parece que até tem que enrugar aqui a testa, né, para você se manter a concentração e tal, né? Você não consegue, a gente não tem uma visão direta, pelo menos, de concentração de um estado completamente relaxado. E esse sutra está dizendo, a melhor concentração é uma mente relaxada. Porque esse tipo de concentração que gera o esforço, ele é baseado no controle. Tá? E não há possibilidade de haver relaxamento no controle, porque controle requer para si uma força que consiga colocar tudo no lugar onde se espera. E aquilo que se espera não é necessariamente o que a vida tem para propor. Então, há uma grande intensidade de força para querer colocar as coisas no lugar, o que parece que você é super concentrado, então você consegue colocar, encadear alguns eventos na sua vida de forma lógica, aparentemente lógica, né? Primeiro esse, depois esse, as coisas estão nesse lugar. E, no entanto, você está fazendo um alto esforço para manter aquelas coisas naquele lugar, não estando você num estado de relaxamento, porque você está tendo uma tensão muito alta, desnecessária, para manter a vida num encadeamento que você diz ser lógico. Eu até poeticamente aqui poderia colocar assim uma liberdade poética aqui, se a gente fosse considerar a palavra atenção e a gente considerar poeticamente, tá? Porque não é essa raiz etimológica dessa palavra, mas se a gente fosse considerar poeticamente que o a é sempre negação, a gente também chegaria nessa conclusão de que de atenção. Então, assim, atenção é um estado onde não há tensão, ou seja, a melhor concentração é uma mente relaxada. Quando o sistema nervoso relaxa, a mente relaxa sob o seu controle, é possível olhar a vida como um todo. É aí que ocorre a concentração, porque você consegue colocar tudo no um. Uma mente relaxada é a mente que consegue olhar para a vida sem fracionar. Ela consegue se abrir. Daí a gente poderia colocar aqui como a instância búdica, parte budi da mente, ela se abre relaxadamente. O budi só se abre quando há relaxamento, por isso é neutro, se conecta com a mente neutra. Quando há esse relaxamento, você amplia a sua visão, a visão da própria mente. Ela abandona a ideia de querer colocar limites, formas, condições. Eu lembro que a gente entra naquele campo da incondicionalidade, do amor incondicional, de não querer dar forma. Então a mente se abre a tal ponto que ela consegue concentrar a existência. Quando ela concentra a existência, ela reconhece um. Um é a concentração possível na vida. É a instância nuclear, onde está tudo concentrado, impregnado. Então veja que interessante, a melhor concentração é uma mente relaxada. E a mente relaxada só ocorre num ambiente, num corpo físico com um sistema nervoso fortalecido.